Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. Pastor veio deixar aqui uma palavra abençoada para a tua vida. O que Jesus quer revelar hoje para você e para mim, ele disse lá em Mateus capítulo 16, verso 16, e disse assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. O versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Pedro confessou diante de todos que Jesus é o Cristo, Filho verdadeiro do Deus vivo. E Jesus em seguida disse: falaste a verdade. E isso não foi pela carne, sim pelo Espírito. Pedro reconheceu que Jesus verdadeiramente era e é o Filho de Deus. Amém? E logo em seguida Jesus falou: eis que te digo, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amados, Jesus disse que Pedro seria a pedra, e sobre essa pedra ele ia edificar a igreja dele. O que eu entendo com isso, amados? Que Pedro não é a igreja. A igreja é Jesus Cristo. Mas Pedro foi um homem que começou a pregar o evangelho de Cristo. Por que eu não digo que Pedro era a igreja? Porque Pedro uma hora estava do lado de Jesus, outra hora negava Jesus. Amém? Essa menção da pedra, edificar a igreja na pedra, Paulo diz que a pedra verdadeira é Cristo Jesus. Amém? Se eu não me engano, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, e qual é? Jesus Cristo. O próprio Paulo disse que a pedra não é outra, o fundamento é este, Jesus Cristo. Ele é a pedra verdadeira, ele sim é a nossa igreja, Cristo, o verdadeiro. Pedro reconheceu que ele é o Filho de Deus. Foi o único que reconheceu pelas suas maravilhas, pelos seus milagres, pelas suas vitórias. Foi Pedro. Mas Jesus falou que ia edificar essa pedra. Amém? Mas lá, se eu não me engano, em Efésios, deixa eu dar uma olhada. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim: edificamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra. Olha, diante dos apóstolos, diante dos profetas, Jesus é o principal, é a pedra principal. O que eu quero dizer nessa noite para você, que a igreja é Cristo, e o inferno não prevalecerá, não, porque Jesus, ele tem a chave da vitória. O Senhor Jesus tem nas mãos dele o poder, a força, a glória. Não é Pedro, não é Paulo, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é ninguém que vai te ajudar a vencer o teu problema, vencer as suas lutas. É Cristo que está vivo. Pedro reconheceu,
O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se agradou disso. E sobre tu, Pedro, erguerei a minha igreja, e as portas dos infernos não vai prevalecer. Pedro deu uma caminhada, Pedro deu um passo, mas quem faz todas as coisas é Jesus. Na sua vida e na minha vida, não é homem, é Jesus Cristo. Muitos estão dizendo aí fora, muitos irmãos e irmãs, que Deus está em silêncio. Eu digo para você, Ele não está em silêncio na tua vida. É você que tem que tomar uma decisão na sua vida. Toda ação provoca uma reação. Quando você busca Deus, quando você vá até a igreja de Cristo, você tem por objetivo receber na sua vida um milagre. Quando você vem na igreja do Senhor e você ora, você clama, você pede perdão a Deus, automaticamente Ele vai te abençoar. Isso é notório, isso é verdadeiro. Jesus Cristo sempre operou os milagres de forma clara. Ele não ficava com dificuldade para curar uma pessoa, não. Ele ia curar a pessoa, porque Ele é a pedra verdadeira. Nós, homens, somos usados por Ele. Nós, homens, somos pessoas que somos instrumentos de Deus. Mas quem faz todas as coisas na tua vida e na minha vida é Jesus. É o Filho de Deus, o Cristo, o verdadeiro. Você tem que entender de uma vez por todas que Deus não está em silêncio na tua vida. É você, irmão e irmã, que deve estar fazendo algo errado com Deus. Amém? Tinha um pastor que ele notou que a família não estava vindo na igreja. Ele percebeu que passou o culto de domingo, a família não veio, passou o culto de terça, não veio, passou o culto de quinta-feira, não veio. O pastor chamou a pastora e foi na casa dessa família. Mas o pastor foi bem na hora do almoço. E quando o pastor chegou na casa da irmã, a irmã automaticamente convidou o pastor para almoçar. E o pastor, muito educado, aceitou o almoço ali. E ali o pastor conversou, o pastor falou bastante de Deus. Eles almoçaram, o pastor acabou de almoçar e pediu para eles a Bíblia. A serva levantou, foi lá e pegou a Bíblia dela e entregou na mão do pastor. O pastor abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz a seguinte palavra: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ali o pastor pregou essa palavra para eles: buscar em primeiro lugar a Deus e deixar Deus trabalhar na vida deles. Quando eles buscam a Deus em primeiro lugar, automaticamente Deus vai acrescentar na sua vida. O pastor pregou essa palavra abençoada para eles. O pastor fechou a Bíblia e pôs em cima da estante. O pastor orou e disse para aquela família: eu espero vocês no culto de domingo. O pastor deu a paz para todos, o pastor abraçou e foi embora, na convicção que eles iam voltar para a igreja. Porque até então a serva só reclamou que Deus não estava operando milagre, que Deus não estava abrindo porta, que Deus estava em silêncio na vida dela. Mas o pastor mostrou na palavra para buscar em primeiro lugar a Deus. Eles ouviram a palavra. O pastor foi embora.
Chegou domingo, a família não veio na igreja. Passou o próximo culto, na terça não veio, na quinta não veio, domingo não veio. E isso durou 30 dias. 30 dias sem essa família ir na igreja e seu pastor falar com elas. Mas quando virou o mês, o pastor ligou para a irmã. O pastor disse: irmã, é o pastor. Ô pastor. Ela respondeu: o que aconteceu, irmão? O pastor foi aí, o pastor almoçou com vocês, o pastor pregou a palavra. Por que vocês não voltou para a igreja, para Deus abençoar? Ela disse: pastor, me perdoa, mas eu não volto mais para essa igreja. Ele disse: por quê? Porque o Senhor me roubou. Quando eu fui lavar os talheres da louça do almoço aquele dia, eu notei que o seu talher, o seu garfo, não estava no prato. Eu disse para o meu marido: como pode um homem de Deus vir na minha casa e me roubar? Eu fiquei muito chateada, pastor, porque o Senhor não podia fazer isso. O Senhor é um sacerdote, o Senhor é um homem de Deus. Se você me roubar um talher, do que o Senhor é capaz então? O pastor ouviu tudo isso. O pastor disse: minha irmã, a senhora tem falado que Deus está em silêncio, a senhora tem falado que Deus não está operando milagre na sua vida. Pois agora eu sei porque que Deus não opera milagre, e agora eu sei porque Deus está em silêncio na tua vida. Ela disse: por quê, pastor? Porque eu não roubei talher nenhum. Naquele dia que eu almocei, naquele dia que eu pedi a Bíblia, eu li a palavra e ponhei o talher dentro da Bíblia e ponhei em cima da sua estante. Rapidamente a irmã, com o telefone na mão, foi lá em cima da estante e lá estava o talher, em Mateus capítulo 6, verso 33. Resumindo a história, ela ficou 30 dias com a Bíblia fechada. Deus não está em silêncio na vida dela. É a palavra de Deus que está fechada para ela. Ela não pega a palavra para ler, ela não pega a Bíblia para meditar. As pessoas querem algo de Deus, mas não quer ter compromisso com Deus. O pastor viu que ela não tinha compromisso com Deus. Ela ficou toda envergonhada, porque estava ali na casa dela o talher no meio da Bíblia, e ela não pegou durante esses 30 dias, nenhum dia sequer leu a Bíblia. E quer vitória, quer milagre. E Deus não trabalha dessa forma, amados. Pedro reconheceu que Jesus é o Cristo. Rapidamente ele falou: mas Pedro não é o fundamento da igreja. Quem é o fundamento da igreja é Cristo. Paulo disse: é Cristo. Não existe outro fundamento. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Pode se levantar anticristo, pode se levantar perseguidor, diabo, satanás, orixás, satanista, mas a igreja de Cristo está guardada. A igreja do Senhor está guardada. O que precisa é os irmãos se unir na fé e orar mais, pegar mais a palavra de Deus para ler, e não ficar falando que Deus está em silêncio, não ficar falando que Deus me esqueceu, que Deus não lembra de mim. Pois se você não lembra dele, se você não pega a leitura da palavra para você se edificar, para você se transformar, agora a culpa é de Jesus? A culpa é do homem que faz tudo errado? Amados e amadas, uma palavra dessa é para levantar defunto. Uma palavra dessa é para ressuscitar o morto. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua vida. Eu só estou te dizendo que a pedra edificada não é Pedro, é Cristo. A igreja é de Jesus. Todas as igrejas do mundo é Cristo que reina, não é mais ninguém. O pastor aqui não faz milagre, o
bispo tal não faz milagre, o padre tal não faz milagre, igreja tal não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Jesus é bondoso, misericordioso. A sua luta é grande, mas nas mãos de Deus é pequena. Nas mãos do Senhor é pequena. O pastor viu que era a irmã, era a família que não tinha compromisso com Deus. A culpa não era do pastor. As pessoas têm que assumir a sua culpa. As pessoas têm que assumir que está deixando a desejar com Deus, deixando Deus em segundo plano, ponhando Deus, por último. Primeiras coisas da vida, primeiros é os afazeres, primeiro é a família, primeiro é uma festa, para depois vir Jesus. Pois a palavra diz, em Evangelho de Mateus 6,33. Vamos ler? Eu vou pegar aqui a Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Busque em primeiro lugar a Deus. Primeiras coisas é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas eu creio, eu tenho certeza absoluta no Deus que eu sirvo. Quando você toma uma decisão, uma posição favorável a buscar a Deus, Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Como Ele transformou a água em vinho, assim vai transformar a sua vida, da água para o vinho. Ele vai te libertar das drogas, libertar do álcool, Ele vai te libertar da prostituição, da mentira. Ele vai tirar você dessa casa de prostituição, dessa casa de macumbaria, dessa casa de feitiçaria. Ele vai tirar você dos terreiros de umbanda. Ele vai tirar você do caminho errado e pôr no caminho certo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pastor, o que significa? Você tem que ser o sal e tem que ser a luz. O sal para dar sabor e a luz para iluminar. Através da palavra de Deus que você vai crescer, é através do evangelho do Senhor que você vai prosperar, que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade, porque a verdade vos libertará. João 8,32. É a verdade do Senhor que vai te libertar. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar na sua vida, porque Deus é o seu tudo. Jesus é o seu grande pastor. Amém? Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, porque você tem Deus como seu Altíssimo, como seu esconderijo. Ele é a sua fortaleza, o seu baluarte, Ele é a tua pedra, Ele é a tua rocha. A verdadeira igreja de Cristo é fundada em Jesus Cristo. É fundada na verdade, é fundada na palavra, é fundada no amor, é fundada na misericórdia, é fundada na compaixão. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Temos que ter um coração bom para saber perdoar, para saber amar. Para você ter vida e vida com abundância, somente crendo que Jesus é o Salvador. Como Pedro assumiu: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele: ó, eu vou erguer a igreja através de você. Mateus capítulo 16, não é? Vamos ler. Capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e o inferno não vai prevalecer. Pode se levantar satanista, pode se levantar feiticeiro, macumbeiro, pode se levantar qualquer pessoa contra a igreja do Senhor, não vai prevalecer, porque Deus é maior, Deus é poderoso, Ele não dá glória para ninguém. A glória é do Senhor, meus amados. Toma posse dessa palavra hoje. Quando você toma uma ação, a reação vem de Deus na sua vida. Estou aqui na igreja, amém? Eu estou aqui na igreja, o pastor está aqui, em oração, em consagração, orando todos os dias, pedindo a Deus livramento pela sua vida. Eu estou aqui, como sacerdote, me reservando deste mundo pecaminoso, deste mundo de maldade. Sabe, eu vejo cada absurdo que eu estou vendo, e muitas das vezes eu fico calado para que meu coração não venha se encher de ira, porque lá em Tiago, diz, Tiago 1,19, se eu não me engano, que é melhor você ficar calado e ouvir mais, para que você não venha se irar, para que você não venha se corromper. E muitas das vezes a gente fica irado com as coisas que acontecem, sabe, falando mal de Cristo, falando mal da igreja, falando mal dos católicos, falando mal dos evangélicos, falando mal de todo mundo. Amados, nós somos todos irmãos em Cristo. Nós temos um só Pai, que é Deus, o Todo-Poderoso, oh glória. Ele é o nosso Pai. Jesus morreu na cruz para que dá vida e abundância para mim e para você. Amém? Não tem diferença entre o rico e o pobre e o rico. Ou você está no meio dos dois. Nós somos todos sem teto. Diga graças a Deus. Tanto o rico como o pobre é uma pessoa sem teto. Como eu sou uma pessoa sem teto, mas estou procurando o lugar da minha casa, o caminho da minha casa. O meu teto não está aqui na terra, o meu teto está lá no céu. Jesus prometeu isso para mim e para você. João 14, eis que na minha casa tem muitas moradas, e eu vou preparar a tua. A minha casa não está aqui, o meu teto não está aqui na terra, está lá no céu. Então nós somos todos iguais, somos sem teto, procurando o nosso lar, procurando voltar para casa. Viemos sem nada e voltaremos sem nada, porque o nosso lugar é lá, diante do Altíssimo. A tua casa verdadeira está lá guardada para você e para mim. Igreja tem que ter palavra, igreja tem que ter oração, igreja tem que ter louvor, igreja tem que ter adoração a Deus, igreja tem que ter comunhão. O culto tem que ser completo. Adorar em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, como aqui na terra, lá no céu. Amém, irmãos? Toma posse dessa bênção, toma posse dessa palavra. O meu Deus te liberta da depressão, o meu Deus te liberta dessas drogas, o meu Deus te liberta desse álcool, o meu Deus abre as portas de emprego na tua vida, o meu Deus é forte e valente para mudar a sua história. Mas o que ele disse para Josué? Seja forte e corajoso. Deus está mandando te dizer nessa noite, nessa tarde, nessa manhã que você vai ver esse vídeo: seja forte e corajoso. Enfrente os seus problemas, enfrente a sua luta, enfrente a sua batalha, porque Deus é contigo. Deus nunca desampara um justo. Não vai ser agora que Deus vai desamparar vocês. Amém? Aqui tem um pastor que ora por vocês, e vou cuidar da sua vida espiritual. Vou estar em oração, em consagração, pelas madrugadas. Eu e a pastora, às 3 horas da manhã, estamos aqui na igreja orando, para que Deus venha abrir as portas na sua vida, para que o inferno venha cair por terra na sua vida, que os demônios
venha cair por terra, que a doença venha cair por terra, que a miséria venha cair por terra, que o espírito devorador venha cair por terra, que o espírito migrador, destruidor, cortador venha ser destruído da sua vida. Que todos os dados inflamados do maligno sejam apagados da tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Você que está vendo agora, que toda a potestade que se levantou contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Que toda maldição de cadeias do passado, hereditárias, sejam canceladas hoje em nome de Jesus. Satanás, vai saindo da vida deles, vai saindo da casa deles agora este mal, essa doença, essa miséria, essa intriga, essa inveja, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que a vitória do Deus vivo esteja sobre a tua vida. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo milagre extraordinário sobre a tua vida, que não há de faltar o pão na sua mesa, que o pão esteja lá, o alimento, que todos os dias o Senhor dará sobre a sua vida o provimento, porque Deus proverá na tua vida, como Deus proveu na vida de Abraão, Ele também vai prover na tua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Ajude esse canal a crescer. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e vamos ganhar almas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.